Sabe aquela briga com cronogramas de estudos super rígidos? Se essa é uma realidade por aí, essa análise vai ajudar. Hoje, a gente vai detalhar um método bem mais flexível, em 10 passos, inspirado nas dicas da Débora Ladim, para criar um plano de estudos que, olha, funciona de verdade e se encaixa na vida real. Vamos começar com uma pergunta que muita gente se faz. Quem nunca tentou seguir um cronograma todo certinho, milimetricamente planejado e largou tudo em menos de uma semana? Pois é, a frustração é enorme. A sensação de que o plano é uma prisão, em vez de uma ajuda, é um dos principais motivos para desistir. Mas é aqui que está a virada de chave. A solução não é ter mais disciplina para seguir algo rígido, é ter mais flexibilidade. Um bom plano de estudos não é uma jaula. Pensa nele como uma ferramenta, sabe? Uma ferramenta inteligente que vai se moldando à rotina, às necessidades e até aos imprevistos. A ideia é criar uma estrutura que jogue no nosso time. Bom, e como se monta esse plano? O caminho tem 4 etapas bem claras. Primeiro, a gente constrói a base, que é a estrutura da semana. Depois, a gente define a estratégia do estudo em si. Em seguida, vamos incorporar pequenos hábitos diários. E, por fim, aprender a fazer a manutenção semanal para a coisa toda não desandar. Tudo, absolutamente tudo, começa organizando a semana. Antes mesmo de pensar no que estudar, a gente precisa ter clareza de quando é possível estudar. Essa que é a fundação, o alicerce de todo plano. O primeiro passo é surpreendentemente simples, na verdade. É pegar um papel, abrir uma planilha, o que for, e bloquear todos os horários que já tem dono. Aula, curso, trabalho, algum esporte. O objetivo aqui é enxergar de um jeito bem honesto onde é que estão as janelas de tempo que realmente estão livres. Então, o que importa aqui são estes 3 passos. Primeiro, marcar os compromissos fixos, como a gente acabou de ver. Segundo, é só definir em quais dos horários livres vai rolar estudo. Não precisa nem dizer a matéria ainda. É só firmar o compromisso. Nesse bloco aqui, eu vou estudar. Só isso já é um avanço gigantesco. E terceiro, que é importantíssimo, bloquear um dia inteirinho para o descanso. Isso não só recarrega as energias, como também vira uma válvula de escape se a semana apertar muito. Certo. Com a estrutura da semana montada, vamos para a estratégia. Porque não adianta nada ter o tempo se a gente não souber usar do melhor jeito, né? Então, vamos ver como e o que estudar. O primeiro movimento estratégico é um exercício de sinceridade. É preciso separar as matérias em 3 categorias. Primeiro, aquelas que a gente gosta, que tem facilidade, que o estudo flui. Depois, as que a gente é ok, sabe? Entende, mas precisa se dedicar um pouco mais. E por último, as mais difíceis, aquelas que sugam a nossa energia. É essa separação que vai ditar a ordem do estudo. E aqui vem a mudança de mentalidade talvez mais poderosa de todo esse processo. É sair da ideia de estudar por tempo e passar a estudar por metas. Essa frase resume tudo. Falar, vou estudar matemática, é vago, dá até um desânimo. Agora, ter uma meta clara, isso sim gera progresso. Olha, a diferença é brutal. Dizer vou estudar química por 1 hora faz a pessoa ficar de olho no relógio, esperando o tempo passar. Agora, a meta vou ver uma videoaula e fazer 5 exercícios, e isso dá uma missão, um ponto de chegada. O foco muda do tempo para a tarefa concluída, o que dá uma satisfação e uma eficiência muito maiores. Lembra daquela separação de matérias que a gente fez? É aqui que ela entra em campo. A lógica é simples e muito eficaz. Comece pela matéria mais difícil, aquela que exige mais quando a energia e o foco estão lá em cima. Depois, passe para as intermediárias e, por fim, quando o cansaço já estiver batendo, termine com a matéria que você gosta. Ela exige menos esforço e ainda deixa aquela sensação boa de dever cumprido. Muito bem, já temos a estrutura da semana e a estratégia para cada sessão de estudo. Agora, vamos falar das pequenas coisas que sustentam tudo isso no longo prazo. São aquelas ações diárias que fortalecem o aprendizado. E o primeiro hábito é esse aqui. Reservar apenas 15 minutinhos por dia para revisar o que foi visto em aula. Não é para reestudar não, hein? É literalmente só passar o olho nas anotações, lembrar dos tópicos principais, sabe? Manter a informação fresca na cabeça. Essa pequena atitude evita que o conteúdo vire uma bola de neve e um monstro lá na frente. Outro hábito fundamental é o que a gente pode chamar de entretenimento real. Antes de dormir, depois de parar de estudar, é preciso fazer algo que realmente desligue a mente. Ler um livro que não tem a ver com o estudo, ver um episódio de uma série. O objetivo é criar uma barreira entre o estudo e o sono, para evitar ficar sonhando com a matéria e conseguir descansar de verdade. E olha, ficar rolando feed no celular não conta, tá?
Chegamos na última parte, que talvez seja a mais importante para que o plano de fato dure: a manutenção. Porque um plano de estudos não é uma coisa escrita em pedra. Ele precisa ser vivo, precisa evoluir. Então, o pulo do gato é o seguinte: toda semana o plano precisa ser ajustado. Tem uma prova de história na sexta-feira? Então o foco da semana vai ser a matéria daquela prova. Vai ter um simulado no sábado? As metas de estudo vão ser os tópicos daquele simulado. Essa redefinição semanal garante que o esforço esteja sempre alinhado com o que é mais importante no momento. E o final de semana? Ele não serve só para descansar ou para correr atrás do prejuízo. Ele pode ser usado de forma estratégica. É um ótimo momento para tirar as dúvidas que ficaram na semana, para revisar aqueles conceitos básicos que são a base de tudo e, sim, para colocar em dia o que ficou para trás. Mas perceba, o descanso continua ali, como uma parte essencial da equação. E para fechar, uma dose de realidade e de incentivo. Construir uma rotina de estudos não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo, é aos poucos. Se uma semana não sair perfeita, tá tudo bem. O que importa é a consistência no longo prazo. Tem que ir com calma, ter paciência com o próprio processo. E agora, a pergunta final é para reflexão. Depois de ver todos esses passos, qual é a primeira, menor e mais simples ação que se pode tomar ainda hoje para começar a construir um plano de estudos que finalmente vai funcionar?